Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve, torcida tricolor ligada aqui no canal do Barba Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo triste, né, galera? A gente tem que fazer aqui, infelizmente, mas a gente tem que vir dar a cara a tapa, falar a respeito disso e deixar tudo muito claro. Infelizmente, São Paulo perdeu uma final de Copa Sul-Americana, que a gente ficou ansioso. Muita gente fez loucura para ir assistir o São Paulo em loco, né? Lá realmente no estádio da final. E o São Paulo decepcionou a gente. O time do São Paulo não jogou como o time do São Paulo deve jogar. E alguns pontos aqui, infelizmente, vão ter que ser pontuados. Porque, cara, não dá, mano. Era a Sul-Americana mais ganha de todos os tempos. E a gente conseguiu perder, e isso afeta essa temporada, o que é essa temporada e o que será a próxima temporada, afeta muita coisa. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você para se inscrever aí no canal, se inscreve porque aqui a gente traz vídeo falando das notícias, resenhando, dando os detalhes aqui para vocês e muito mais, beleza? Me segue em todas as redes sociais também, que a gente produz conteúdo todo dia e tenta, mano, eu pelo menos tento sempre ir em cada detalhe, e muitas das vezes posso falar para vocês que não é todo mundo que entra em todos esses detalhes assim, principalmente no que eu vou falar aqui a respeito desse jogo, beleza? Começando lá no início de tudo, teve aquela questão do treino no CT, e foi a torcida do São Paulo em peso, uma boa atitude do Rogério Ceni, mas como ele mesmo disse, a obrigação dele era vencer essa Copa Sul-Americana. Deram meio que um trato aí, não sei, ele e a diretoria, isso não é uma informação, tá? Mas parece ter sido por esse lado, porque o Rogério Ceni falou que se ele não ganha, ele pede a demissão, e se o problema for a multa, ele abre mão dessa multa. A diretoria renovou o contrato do Rogério Ceni antes daquelas decisões, né? Por quê? Para reforçar que se não classificasse, eles estavam fechados com o Rogério Ceni. Mesmo assim, eu já falei para vocês e repito, eu detesto esse papo de estou fechado com o Rogério Ceni. Você não tem que estar fechado com o técnico, cara. Por mais que seja o maior ídolo da história desse clube, você tem que estar fechado com o São Paulo. Então eu reforço aqui sempre para vocês, eu estou fechado com o São Paulo, não me incluo nesse tipo de besteira de estou fechado com o treinador. O Rogério Ceni, a temporada do São Paulo, se ela chegando no final de Campeonato Paulista, ficando no meio da tabela, mas ganha a Copa Sul-Americana, seria um excelente ano, porque as metas seriam atingidas, as metas financeiras também seriam atingidas. Você cria uma identidade com o time, você cria uma fortaleza, né, com esse time, porque é um time que estaria preparado para jogar outras decisões mais para frente, começaria a ser um time mais cascudo. E a gente teria, além do bônus também do patrocínio Master, que era previsto no contrato, e a premiação total que era maior do que o do campeão do Campeonato Brasileiro, você teria tudo muito bem feito para a próxima temporada. A gente poderia ter um Campeonato Paulista com os reforços sendo bem trabalhados aí para chegar na próxima temporada aí, e o time tá um pouco com a ideia de jogo mais assimilada ainda e com jogadores mais entrosados, ou jogadores aí tendo toda a tranquilidade, não tendo que jogar pré-Libertadores. Perder essa final foi uma tragédia, porque além de você não conseguir um título, ter uma relevância maior do que o do Paulista, né? Você coloca o time num problema, que daqui para o final do ano, não é que o ano do São Paulo acabou. A gente tem uma meta que não teria se fosse campeão.
O ano do São Paulo já ficaria bem tranquilo caso o São Paulo tivesse vencido essa partida de ontem, se tivesse sido campeão. Por quê? Porque estaria aí classificado já para Libertadores de maneira direta, e o campeonato só tendo que fazer mais alguns pontos ali para não cair, tava tudo certo. Agora não. Agora o São Paulo disputa o G8, né? Um time muito qualificado, né? Times ali que estão na frente do São Paulo com uma pontuação maior e que vão jogar a vida até o final do campeonato. Eles estão realmente querendo continuar ali no G8. Não vai ser fácil para o São Paulo, sem padrão de jogo, conseguir burlar isso, entrar dentro disso, tirar esses times de lá. Então, começando pela escalação, tá? Eu entendo e eu vou explicar aqui o que eu falei para vocês. Eu critiquei muito o Léo. Eu acho que o Léo ele não tem cacuete, ele não tem a forma correta que um bom zagueiro, do jeito que um bom zagueiro joga. É mais essa pegada aí de negócio de zagueiro moderno, né? Zagueiro que não dá bote, um zagueiro que fica dando espaço para o jogador jogar, um zagueiro que é melhor na saída de bola do que defendendo, essa coisa toda que vocês já sabem. O Léo vinha sendo o titular. O time do São Paulo com 2 zagueiros joga com o Diego Costa e com o Léo. Por mais que talvez seja um consenso que o Léo é melhor numa linha de 3. E o Rogério Ceni abriu mão dessa linha de 3 nos últimos jogos, que foi quando o São Paulo melhorou de rendimento. Aí vem o primeiro problema da escalação. Uma linha com 4 defensores. Você tendo o Ferrarese, que é bom tanto defendendo quanto saindo para o jogo, quanto você ganha em estatura, você ganha em jogo de corpo. Um cara que é realmente zagueiro. Você abre mão desse cara, coloca o Léo. Você tinha o Miranda também jogando muito e você coloca o Léo. Você abre mão da experiência do Miranda e experiência do Rafinha e coloca Léo e Igor Vinícius. Igor Vinícius não comprometeu, mas não jogou muito também. Mas é uma bola no pé da cabeça do Caleri debaixo do gol e o Caleri conseguiu perder. Então, no meu ponto de vista, isso foi crucial. Por quê? Você coloca o Pablo Maia ali, que não era para estar ali, era para ser o Gabriel Neves, mas beleza. Ele se contundiu. Expliquei já por que ele se contundiu. Foi escolha do treinador colocar ele na partida contra o Santos. Não era para ter colocado naquela partida, mas enfim. Pablo Maia não impedia nada ali no meio de campo. O Nestor também, horrível. Que partida ridícula do Nestor. O time do Independente Del Valle, o São Paulo, esperou umas 3 semanas aí se preparando para esse jogo. O que não podia fazer com o Independente Del Valle, o São Paulo fez, que foi dar a bola para o Independente Del Valle jogar. Eles jogaram com a bola no pé, tiveram toda a tranquilidade do mundo para virar o jogo, que ninguém apertava os caras, ninguém marcava direito, e chegava na cara da área, na boca da área, o cara decidia se ele ia chutar ou se ele ia tocar nesse Dias. Se tocasse no Dias, o Léo, que estava colado, dava uma distância enorme pro cara chutar, pro cara ajeitar e chutar, sem incomodar. Marcação é distância social, né? E aí, cara, na primeira o Felipe Alves pegou, na segunda foi gol. E aí tem vários erros nesse gol. Primeiro do Diego Costa, e zagueiro não pode fazer aquilo, era para ter chutado para longe essa bola, ele deu um passe para frente pro jogador errado. E depois tem o Pablo Maia, que, repito, não marcou ninguém, que partida ridícula, fraquíssimo o Pablo Maia. E depois tem o Léo, dando toda a liberdade pro cara de chutar. O chute foi forte, foi cruzado, foi rasteiro, é uma bola horrível do goleiro pegar, tá? Mas sendo coerente aqui com vocês, se a bola toca na mão do goleiro e passa, na minha opinião, é uma bola defensável. Não estou falando que o Felipe Alves foi ruim, não foi. Ele, inclusive, para mim, foi o melhor jogador do São Paulo. Ele consegue efetuar ali pelo menos umas 4 defesas importantes. Inclusive, antes de sair esse gol, ele tinha feito uma defesa já. E outro lance que o Léo foi totalmente juvenil. E ele, mano, evitou que o São Paulo tomasse uma goleada histórica em uma final. Ele salvou muito. Então, zero sentido ficar culpando o Felipe Alves. Ele não tem culpa, pelo contrário, ele salvou o São Paulo de tomar muito mais gols aí. E aí tem o São Paulo totalmente inofensivo, o São Paulo nitidamente mal treinado. Eu tenho sendo sincero, mano, tem uma raiva, cara, de quem fala que esse time do São Paulo é bem treinado, porque ele não é, cara.
esse time do São Paulo não é bem treinado. O time do São Paulo não tem padrão. Não tem. As jogadas do São Paulo se resumem no quê? Você toca, vai para um lateral, seja ele o Igor Vinícius, seja ele o Reinaldo, tome bola na área. Essa é a jogada do São Paulo. E aí o Luciano tenta cabecear, o Caleri tenta cabecear e acabou. É só isso. Só isso. Aí quando o cara não tem um espaço para cruzar, vai alguém na dobradinha. Mas só tem um lado que funciona essa dobradinha, que é quando o Patrick desce do lado do Reinaldo. Se botar o Wellington ali já não funciona, porque o Wellington não sabe o que ele faz com a bola quando ele chega ali perto da linha de fundo. Mas chegou ali o Reinaldo e o Patrick, acontece essa jogada. O Reinaldo passa pro Patrick, o Patrick arrasta até a linha de fundo e ou entra dentro da área e tenta o chute, ou ele cruza para alguém ou bota na cabeça de alguém, enfim. É essa jogada, as duas jogadas do São Paulo, só tem isso. E aí ontem você tinha o Rodrigo Nestor, ele meio que já funcionava como meia, né? Ele tava como volante, mas era um meia ali que ajudava na criação. Ontem ele tava centralizado à frente da volância e ele produzia jogo, em tese era para ser assim, junto com o Alisson e junto com o Patrick. Mas não funciona, porque o Nestor, ele não tem um atributo que é muito importante para o meio-campista. E esse atributo é você saber proteger a bola que está sob seu domínio. Se você recebe uma bola e você não sabe proteger ela, meu amigo, não tem como você ser um meio armador. Não é só você, ele é franzino, bota ele ali como meio armador, ele chuta de longe, ele não vai ficar precisando disputar a bola com o zagueiro, não vai precisar disputar a bola ali com o meio-campista para roubar. Mas vai ter volantes do outro time para disputar a bola com ele. Toda vez que ele tinha uma bola, uma chance de jogada, ele perdia porque ele não consegue proteger a bola num aspecto de futebol profissional por ele ser muito magro. Então, assim, se você for olhar qualquer meio-campista, se você for olhar o Paulo Henrique Ganso, ele sabe proteger a bola. O Gerson lá, que era do Flamengo, sabe, ele esconde a bola. Arrascaeta, mano, meu amigo, pra você tomar a bola da Arrascaeta. Everton Ribeiro protege muito bem a bola. Sornosa, que enfrentou a gente ontem, protege muito bem a bola. Se você pegar até o Benítez, que foi aí dispensado pelo Rogério Ceni, ele ficava com aquele negócio de ficar rodopiando, né, girando, mas ele protegia a bola, entende? E o Nestor não protege a bola. Então, o São Paulo perdeu muito com isso. E o outro cara que o São Paulo perdeu, esse aqui pra mim é um inútil. Eu não vi esse inútil fazer nada no jogo, que é o Alisson. O Alisson é horrível, cara. O Alisson não poderia estar no São Paulo. Inclusive, é uma pena, né? Esses dois jogadores estão na escalação, o Léo Pelé e o Alisson, porque os dois atrapalharam o São Paulo. Era óbvio que iam atrapalhar o São Paulo. E o Rogério Ceni adora os dois, porque ele só escala esses dois aí, jogo decisivo, e ele coloca os dois. O Alisson não fez absolutamente nada, assim como na final do Campeonato Paulista, o Alisson não fez nada e foi titular também. Só que ali o Rogério Ceni ainda conseguiu ser ainda pior, porque ali ele colocou o Éder para ser o companheiro de ataque do Caleri, e o Alisson, ele colocou os dois e o Léo Pelé na zaga. Por coincidência, a gente não atacou e nem defendeu direito também naquele jogo. E a chance dos gols de ontem, e eu vi uma galera pedindo pra eu falar mal do Reinaldo, não tem porque eu falar mal do Reinaldo. O Reinaldo não falha em nenhum dos gols que o São Paulo toma. O Reinaldo, ele cria pelo menos 3 oportunidades. Ele vem com a bola ali do lado e, como eu falo pra vocês, a ligação tem que ser direta, do lateral pro ataque, porque não tem meio. O Reinaldo liga pelo menos 3 bolas ali que o Caleri sai na cara do gol. Tem uma que ele demora pra chutar, tem uma que ele tenta driblar o goleiro, tem outra que ele vai tentar driblar também o goleiro e ele perde a bola. Foi assim que conseguiu sair a jogada do São Paulo. No segundo tempo veio a bola também do Igor Vinícius. Teve uma que o Reinaldo ia botar no pé do Caleri e o Luciano, impedido, atrapalhou a jogada. Teve isso também. E lógico, não dá pra falar aqui pra vocês, o Caleri jogou bem. Não, lógico que não. O Caleri foi talvez o pior jogador do São Paulo. Mas o Caleri, pelo menos ele tentou, ele foi pra cima, ele não se escondeu, ele foi pra dentro. E é isso, cara, ele errou. Infelizmente era o passo definitivo pra ele se tornar um ídolo. E
ele já antes do jogo me pareceu estranho aquela entrevista que ele fez com o Luiz Fabiano aí preparando para a final, porque ele fez a entrevista ali com o Luiz Fabiano e a pergunta que ele fez pro Luiz Fabiano foi a seguinte: o que é que você faz quando a bola não tá entrando e coisa e tal. Só que a Caleri fez gol recentemente, fez gol contra o Ceará, né? Fez gol ali de cabeça. Então, em tese, ele já teria desencantado, mas parece que ele estava preocupado com essa má fase aí, que vinha desde aquele jogo, inclusive contra o Fortaleza, em que ele perdeu o gol debaixo do gol, essa coisa toda. Inclusive, a galera questionou: nossa, o Caleri aí, o Caleri se ele faz os gols, enfim. E aí, cara, chega no jogo, foi aquele desastre. Luciano também, mal demais. Inclusive, vou lembrar aqui pra vocês mais uma vez, caso ainda tenha gente aí querendo colocar a culpa de alguma coisa no Reinaldo, aquele lance que a bola vai no Luciano, ele ajeita pro Caleri vir batendo de frente, aquela jogada saiu totalmente do Reinaldo. Porque o Luciano se posicionou ali dentro da área, o Reinaldo jogou a bola na lateral com a mão, a bola para no Luciano, que tava de costas pro gol, e ele ajeita pro Caleri vir chapando. Então aí, mano, pode ter certeza, já tem umas 4 ou 5 chances de gol criadas pelo Reinaldo. Aí vem o segundo tempo. Porque o que eu imaginei? Mano, quando eu vi o São Paulo perdendo o gol e vi que o São Paulo tava perdendo, eu imaginei, cara, infelizmente tá sendo a mesma bunda molice que tivemos na final do Campeonato Paulista. Talvez, por esse time já ter passado por aquela situação, já ter caído para o Flamengo e etc., esse time, no intervalo, vai bater um papo, o Rogério vai fazer alguma mudança para que esse time volte ao segundo tempo com chance de empatar esse jogo. Um empate ali, para mim, era o cenário perfeito para levar essa decisão para os pênaltis. Inclusive, quero deixar aqui um adendo para esse goleiro do Independente Del Valle. Ele realmente é um ótimo goleiro. Beleza. Ele voltou para o segundo tempo. O jogo foi a mesma coisa, cara. O Independente Del Valle, quando queria fazer a jogada, o São Paulo dava a bola no pé do Independente Del Valle e o São Paulo não oferecia um padrão. O São Paulo não tinha um padrão para conseguir agredir esse time Independente Del Valle. E as mudanças que o Rogério Ceni colocou, mano, era uma pior que a outra, galera. De verdade. Mano, se você não coloca o Igor Gomes porque ele tá sendo criticado, e você tem a ideia de colocar o Alisson não é meia. O Alisson, ele não é ponta. Eu não sei nem o que é o Alisson, pra você ter ideia. É tão inútil quanto o Marcos Guilherme. Mas dá uma sequência pro Galopo, cara. O Galopo do São Paulo e o Fausto Vera do Corinthians são 2 jogadores que eles são tidos como os talentos lá do futebol argentino, né? E eles chegaram aqui no Brasil. Um foi colocado na reserva para o Alisson, uma das maiores contratações de São Paulo foi colocado na reserva para o Alisson. O outro virou titular aí do Corinthians. Olha o tanto que o Fausto Vera já tá jogando hoje. Então, assim, se tivesse um cara melhor, se a gente tivesse uma Arrascaeta, eu entenderia você tirar o Galopo do time. Mas não tem o Alisson. Quando não tem o Alisson, é o Igor Gomes. E aí o time do São Paulo fica aquela coisa, né? Inclusive, nenhum dos reforços, com exceção do Felipe Alves, estão sendo utilizados, mano. Ele recebeu o Bustos, quem entra no jogo é o Éder. Ele recebeu o Galopo, quem joga é o Alisson. Ele recebeu ali o Ferrarese, quem é que joga o Léo. Compromete o Léo. E ele não coloca um zagueiro que pertence ao Grupo City. E eu vou repetir aqui, eu já falei várias e várias vezes. Se o cara foi comprado pelo Grupo City, é porque ele é um bom jogador. Ou você acha que o Grupo City iria querer comprar o Léo? Me fala aí, vocês acham que o Grupo City se interessaria por comprar o Léo? Mas o Ferrarese é reserva. E tem quem apoie. Rogério Ceni acabou com esse ano do São Paulo e talvez o próximo. Porque pegar a Libertadores é o mínimo. É muito dinheiro que a Libertadores dá. São Paulo não pode se dar o luxo de não pegar uma Libertadores, entendeu? E aí tem essa próxima temporada. O ponto positivo que eu vejo do Rogério Ceni para esse São Paulo é que esse ano era de dificuldade financeira. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade no próximo porque não ganhamos essa Sul-Americana. Mas no ano de dificuldade financeira, ele conseguiu encher o saco
da diretoria para fazer as contratações. E fizeram as contratações. O Galopo, não foi ele que pediu. O Ferrarese não foi ele que pediu. O Bustos não foi ele que pediu. O Nicão já estava decidido que ia ser comprado independente do Rogério Ceni. O Felipe Alves foi pedido dele, né? O Marcos Guilherme não foi pedido dele. Mas o time foi se montando. Tiveram contratações. E essas contratações feitas aí pelo São Paulo tornam o time bom. O elenco é bom, galera. O elenco é bom. Não é porque o Rogério Ceni não é esse técnico todo que a galera vende aí que o elenco é ruim. O elenco tem peças boas. Se você tira o Léo, põe o Ferrarese, você tira o Diego Costa, põe o Arboleda ou o Miranda. O Igor Vinícius tá jogando muito bem, o Reinaldo ali do outro lado, o Felipe Alves foi excelente ontem na final. Meio de campo ali com Gabriel Neves, aí você tem o Patrick, você tem esse Galopo aí que eu tenho certeza que com o ritmo ele rende. Tem um Caleri na frente, tem um Bustos aí com passagem por seleção argentina. Esse time não é bom? Pelo amor de Deus, se esse time não é bom, você tá maluco. Inclusive tem o Luciano, tem o Nicão também, que infelizmente não pôde estar no jogo ontem. Não é porque o time é mal treinado pelo Rogério Ceni que o time é ruim. O time é mal treinado, o time não tem padrão. E o único ponto fora da curva do Rogério Ceni nessa temporada foi ter tirado o Palmeiras por um milagre. Porque o pênalti estava no pé do Rafael Veiga e ele errou o pênalti. E depois a gente conseguiu achar um pênalti no meio de um jogo horroroso que o São Paulo tava fazendo, conseguiu achar o pênalti, levou pra disputa e o Veiga, mano, caiu um meteoro 2 vezes no mesmo lugar. O Veiga errou o pênalti 2 vezes no mesmo jogo, né? Então, assim, se não fosse esse acaso aqui na temporada do São Paulo, tinha sido uma temporada completamente horrorosa. Um campeonato brasileiro medíocre até aqui. Não sei se a galera tem aí plena convicção que esse São Paulo vai pegar aí um G8. Eu não tenho plena convicção, acho que dá para tentar, mas acho que vai ser bem difícil. Inclusive a gente vai pegar ainda Internacional, vai pegar Atlético Mineiro, ainda vai pegar Palmeiras aí dentro desses últimos jogos. E aí você, além disso, você tem a final do Campeonato Paulista com o único adversário que foi desafiador para o São Paulo no caminho para chegar na final do Campeonato Paulista foi o Corinthians, o Vitor Pereira, onde o Vitor Pereira tinha acabado de chegar no Corinthians. Não tinha muito tempo ali, não tinha encaixado o time dos caras. E foi esse São Paulo, foi esse Corinthians que o São Paulo conseguiu eliminar, chegou na final, tomou um vareio de bola do Palmeiras na final, a gente passou vergonha na final. E a Copa Sul-Americana, que é o outro ponto, né? A gente conseguiu passar, era tão baixo o nível da Copa Sul-Americana que a primeira fase inteira o time do São Paulo jogou com o time reserva e conseguiu. Aí a gente pegou o fraquíssimo Universidade Católica, passamos com o pé nas costas. E aí começa a vir uns adversários mais qualificados, que são os adversários do Campeonato Brasileiro. Ceará, que hoje está brigando para não cair, né, que trocou o treinador e colocou um treinador, inclusive, que até não era o treinador na época, mas hoje é um treinador que não tem experiência alguma. E o Atlético Goianiense, que está indo para o terceiro treinador nesse Campeonato Brasileiro, está afundado na zona de rebaixamento, vai cair aí para a Série B. Foram essas duas equipes um pouco mais desafiadoras que o São Paulo conseguiu enfrentar e nenhuma das duas o São Paulo convenceu. O Ceará, o São Paulo estava jogando mal, até o Nicão tirar um pênalti da cartola, e aí teve o senhor Caleri perdendo o pênalti, né? E a gente quase cai para os caras lá no Castelão, passamos nos pênaltis, graças ao Felipe Alves. E depois pegamos o Atlético Goianiense, perdemos para os caras jogando mal, né? Muito mal. Jogo dentro de casa, com a torcida empurrando, aí a gente conseguiu reverter. Foi para os pênaltis também, graças ao Felipe Alves. O time de novo passou. E quando pega o primeiro time qualificado, que é esse time do Independente Del Valle, o time melhorzinho, poderia até não ser o Independente Del Valle, poderia muito bem até ser o Internacional. Primeiro time qualificado, que esse time tem que jogar uma final com vergonha na cara,
O time cai porque o time não tem padrão. O time cai porque o time tem jogadores que não eram para estar ali. O time cai porque o Rogério Ceni, se ele for demitido, ele vai morrer abraçado com alguns jogadores que não podem estar no time titular do São Paulo. Simples. E aí a galera fala, nossa, mas o Rogério Ceni conseguiu isso tudo. Não, ele não conseguiu isso tudo. Quem conseguiu isso tudo foi a torcida do São Paulo, que é muito apaixonada. É a torcida do São Paulo que lota todo jogo que é no Morumbi, por pior que seja o adversário, por pior que seja o horário, por pior que seja o dia daquele jogo. É a torcida do São Paulo que lota, que empurra, que cobra e que faz esses jogadores jogarem. Porque não tem padrão, o time não é bem treinado. E os únicos jogos que o São Paulo foi bem na Sul-Americana foram jogos que foram em casa e tinha a torcida para empurrar. Contra o Palmeiras fora, ferro. Contra o América Mineiro fora, a gente quase consegue levar também isso para os pênaltis. Contra o Flamengo dentro e fora, o São Paulo perdeu. Contra o Ceará fora, o São Paulo perdeu. Contra o Atlético Mineiro fora, o São Paulo perdeu. Contra o Independente Del Valle, se o jogo é no Morumbi, uma final única, aí teria ganho, porque teria a torcida. Se fosse em Brasília, teria a torcida. Como foi fora e não tinha possibilidade de lotar num estádio tão ruim como aquele, mal localizado, apesar de ter sido um tapete para jogar, aí o São Paulo foi como se tivesse jogado fora de casa. Mais uma vez, sem vergonha na cara, mais uma vez, o São Paulo decepciona em uma final. E não é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni não é esse técnico todo que vocês acham que ele é. O Rogério Ceni não tem nível hoje para estar no São Paulo, mais de um ano de comando, e o time do São Paulo não tem padrão. Os reforços chegam, ele não usa os reforços, é totalmente sem critério, é muito teimoso, não dá para esse cara continuar. Ele tem que pedir demissão. Rogério, honre o que você falou. Você falou que se o São Paulo não fosse campeão, você ia pedir o boné. Peça o boné, saia do São Paulo, deixe o comando técnico da equipe. Se isso acontecer, porque isso depende do Rogério. A informação que a gente tem é que a diretoria não vai demitir o Rogério. Até pelo presidente gostar muito do treinador. Então ele deverá continuar no comando técnico do São Paulo, a não ser que ele peça demissão. Ele pedindo demissão, eu trago uma lista de treinadores aqui que o São Paulo pode contratar, e acho difícil ter algum que poderia fazer um trabalho pior do que o do Rogério Ceni, com esse elenco, com esses reforços que o Rogério Ceni ele recebeu. E a galera, um último ponto aí, que a galera tem razão quando fala, tem razão. O time do São Paulo hoje joga com mais raça. Cara, eu não sei se eu quero só o São Paulo com raça, eu acho que tem que ser o conjunto, é vontade, raça e um time que treina bem, um time que tem um padrão, que tem jogadas, que sabe utilizar melhor dos seus jogadores. Não adianta ter raça se quando você pega um time minimamente organizado, como esse do Independente Del Valle, que tinha 4 jogadores, tinha o goleiro, tinha o zagueiro que eu gosto, o Segovia, que ele conversa comigo, tinha o Sornosa e tinha o Lautaro ali, o atacante. Talvez até aquele Faravelli, né, que também parece que estava sendo visto pelo Milan. Tinha só esses jogadores. Acabaram com o São Paulo. Botaram o São Paulo na roda. Cara, se você quer se revoltar com a coisa, veja o segundo gol, desde o início até o gol. Olha como esse time do São Paulo é mal treinado pelo técnico Rogério Ceni. É uma vergonha. É uma vergonha que acontece com esse treinador no São Paulo. E não me importa se o time joga com raça porque é o Rogério Ceni. Isso não é o suficiente para ele continuar no São Paulo. Aprendam a separar o técnico do jogador. Como jogador ele é ídolo. Como técnico ele não é ídolo. Como técnico ele não tem que continuar. Se ele quer fazer diferença no extracampo do São Paulo, para de ser técnico e vai fazer parte da diretoria. Porque como técnico não dá. Me desculpa. Quero saber a tua opinião a respeito disso. Curte, comenta, compartilha com os amigos desse vídeo. Coloca a tua opinião aí nos comentários. Tamo junto, galera. Infelizmente não deu. Vamos, São Paulo.
e até o próximo vídeo.